E o tema que eu escolhi, assim, eu creio que todo mundo aqui, independente da religião, todo mundo crê em Deus. Então, eu escolhi um tema, talvez muitos de vocês tenham já escutado falar que Jesus é o Cordeiro de Deus e talvez muitos não entendam, assim, por que foi necessário que ele morresse numa cruz, para que a humanidade pudesse ser salva. Então, eu pensei em explicar um pouquinho dessa história, contando desde o comecinho. Primeiro, tudo começou no Gênesis, no livro de Gênesis, conta a história da criação, quando Deus criou o homem, colocou eles no jardim do Éden e disse: podem comer de todo o fruto, de toda árvore que tem aqui, mas não coma daquele fruto que está ali no meio do jardim. E assim, Deus deu aquela ordem, o Adão e Eva desobedeceram e assim o pecado entrou no mundo. Mas antes que as pessoas muitas vezes têm uma ideia errada do pecado, acham que tudo dizem que é pecado. Não, pecado é apenas aquilo que entristece a Deus. Uma mentira que a gente conta, alguma coisa que fez mal a alguém, entristece a Deus, é que chama de pecado. Então, a Bíblia diz que, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão do céu. A gente não poderia ir para o céu. Então, mas Deus amou a gente de uma tal maneira que ainda assim Ele pensou numa forma de que a gente pudesse ainda assim ter acesso a Ele. Então, antigamente, antes de Jesus vir à Terra como homem, a expiação dos pecados era feita da seguinte forma: a pessoa levava um cordeiro perfeito, ele não poderia ter nenhuma mancha, nenhuma orelhinha, nenhuma patinha quebrada, tem que ser perfeito. Esse cordeiro era levado até o sacerdote e o sacerdote fazia, no caso, o sacrifício em holocausto. E desta forma era feita. Agora imagine isso nos dias de hoje, a quantidade de gente que tem no mundo, onde é que ia caber tanto cordeiro para a gente poder criar, né? A gente erra todo dia, toda hora a gente faz coisa que não deve fazer. Então Deus pensou no plano da salvação. Ele pensou em enviar o único filho dele, que é Jesus, né, que veio à Terra como homem, em forma de homem, e para que a gente pudesse ser salvo. Então, lá no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, antes de Jesus vir à Terra, Isaías já profetizou, dizendo: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Após esse livro de Isaías, lá já no Novo Testamento, quando Jesus já tinha vindo, João escreveu no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, João narrou aqui que João Batista, o que batizou Jesus, deu testemunho acerca de Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus, dizendo assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o plano da salvação foi esse, que foi necessário que Jesus viesse e morresse na cruz. Ele poderia simplesmente ter vindo, ter dito: não, vocês estão perdoados, mas foi necessário aquele sacrifício de cruz, porque ele tinha que, assim como o cordeiro no Antigo Testamento era sacrificado para a expiação dos pecados, Jesus se tornou o cordeiro. No caso, todos os pecados da humanidade estavam sobre ele naquele momento que ele estava na cruz. E então, assim, como cordeiro, ele não, em nenhum momento ele reclamou, ele sentiu dor, ele poderia ter desistido, mas em nenhum momento ele desistiu, ele permaneceu lá até o final, não reclamou, não murmurou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E a Bíblia fala também assim, que pela graça nós somos salvos. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos esse favor, mas como diz lá em João, capítulo 3, versículo 16, que é um versículo bem conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, eu creio que quem é mãe aqui, quem é pai, se alguém não sei, eu creio que não daria nunca seu filho para morrer, muito menos por um assassino, né? Mas Deus deu o Filho dele único para que morresse por todos nós.
E também no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, fala que nenhum outro nome há pelo qual podemos ser salvos, apenas o nome de Jesus. Então, se você gostou dessa historinha, de conhecer essa historinha um pouquinho e quer saber um pouco mais, leia a Bíblia que Deus quer falar com você muito mais.